Meus amigos, Ridley Scott fez de novo. Esse filme tá, uma beleza, mas a gente tem algumas ressalvas que precisamos conversar sobre. Oi, meu nome é Tabata, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal TBT Geek e hoje vamos conversar sobre Gladiador 2, que estreia hoje nos cinemas. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, corre para se inscrever aqui no canal, dá o seu like, ativa o sininho para você não perder nada, nenhuma crítica e também me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu também tenho uma newsletter que eu faço as minhas críticas por escrito e você ainda consegue conferir elas primeiro por lá. Então, se inscreve aqui embaixo na descrição do vídeo e manda esse vídeo pra alguém que precisa assistir Gladiador, porque a gente precisa ver esse filme. A sequência do épico de Russell Crowe finalmente chegou aos cinemas e olha, a gente tem muitas coisas boas, mas a gente tem algumas coisas que precisamos falar porque não são tão boas assim. Fato é que Ridley Scott tá meio que um pouco se lixando para fatos históricos. Então a primeira coisa que eu digo é: vá assistir Gladiador sem se ater aos detalhes fatos históricos. Porque se você for se apegar a fato histórico, você provavelmente vai se decepcionar, porque o Ridley Scott deixou bem claro, inclusive em Napoleão, que ele não tá nem um pouco se ligando nessa parte. Aqui a gente tem personagens que existiram, mas a gente também tem personagens fictícios. Porém, é uma obra de ficção, então você consegue perceber ali algumas adaptações para esses personagens, para que a história de Gladiador flua de uma maneira como o Ridley Scott gostaria. Não vá assistir Gladiador 2 achando que você vai ver um documentário sobre Roma, porque não é o caso. Aqui a gente está vendo uma obra de ficção, apesar de termos personagens que se inspiraram em pessoas reais. Obra realmente com fatos históricos, tintim por tintim, você não vai ter. Dito isso, a gente pode aqui abraçar o imaginário de Ridley Scott, porque o que tem de imaginário, o que tem de loucura, a gente tem em Gladiador 2. Se você não assistiu Gladiador, é necessário assistir para conferir o segundo, porque é uma sequência direta. Porém, caso você não lembre de tudo o que aconteceu, você não precisaria reassistir para lembrar dos mínimos detalhes. A gente tem na abertura uma leve pincelada, ou literalmente uma pincelada, de um resumão assim do que aconteceu de importante pra gente lembrar para a segunda parte. Então, fica tranquilo se você não lembra de algumas coisas, porque os detalhes mais preciosos que a gente precisa ter em mente tá sendo pincelado logo no começo, na parte dos créditos iniciais. Mas eu sugiro que você vá ao cinema quando for assistir o 2, que tenha como base o 1 e fresquinho na memória, primeiro porque o filme é uma obra-prima, é maravilhoso, mas também porque tem muitos detalhes que você vai pegando de referência e também coletando de informação no decorrer da história do segundo. Então é importante você ter o primeiro bem fresco na sua memória. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante que eu particularmente gostei muito, que ele é muito focado em questões políticas. Ele é focado em linhagem real, mas ele explora muito a parte de questão política. Como que as pessoas e como as situações elas são desenvolvidas e desenroladas para o benefício próprio ou para o benefício de outro. Então, tudo que está acontecendo naquela história, tudo ela tem um sentido que é uma conotação política. Tudo aquilo ali é baseado em algum interesse, em algum tipo de ambição, alguma coisa que tem ali por trás. E sempre algum passo à frente que ele é muito bem pensado, muito bem planejado, muito bem calculado, porque lá na frente pode se beneficiar de forma política. E o espetáculo de sangue, morte e guerra que a gente tem no Coliseu, ele também é bastante explorado aqui no segundo, mas aqui a gente tem uma segunda viagem do Ridley Scott, porque tem algumas cenas especificamente de uma batalha que inclusive tá no trailer, que tem água ali no Coliseu e começam a ter outras coisas também no Coliseu, e você percebe que o Ridley Scott deu uma viajada, sabe? Que você acaba tendo mais uma batalha naval do que, de fato, uma batalha de Coliseu entre gladiadores. Tem, de fato, uma viagem da cabeça do diretor, mas também tem umas viagens, assim, meio que muito mirabolantes para criar um espetáculo grandioso, gigantesco, para mais impressionar a tela do que a história. Mas apesar desses pontos, eu gosto muito porque ele consegue ser tão grandioso quanto o primeiro, apesar dele não chegar nem aos pés, assim, sabe? O épico que o primeiro filme foi. O segundo é muito bom, eu gostei muito, só que ele não chega a ser tão grandioso e tão épico quanto. Ele é grandioso, ele é um grande espetáculo, visualmente ele é um filme lindo, a história também, mas ele acaba se baseando muito no primeiro filme,
tendo até um pouco do uso de muleta, de você querer trazer as histórias semelhantes para o segundo filme, não só trazer apenas referências, mas sim usar aquela história como muleta porque deu certo no primeiro, então pode dar certo no segundo também. Nada contra, mas assim, tem as suas consequências, a história acaba não chegando aos pés do primeiro filme. Se essa era a intenção do Ridley Scott, de deixar um filme tão bom quanto que justificasse ali uma sequência a ser lançada, talvez não chegue ao seu propósito. Mas aí a gente tem um ponto interessante de que realmente vale a pena ter uma sequência. As atuações, principalmente a atuação de Denzel Washington, que tá impecável. O Paul Mescal é muito bom, ele é excelente. Pedro Pascal é muito bom também, mas eu não acho que ele teve o destaque que merecia. Ele consegue ter os seus momentos muito bons, mas ele tem alguns momentos que ele é deixado de escanteio, até porque o foco do filme não é ele, mas pelo teor da história, dava para dar um enfoque maior naquele personagem, mas não foi feito. Mas aí a gente tem a cereja do bolo, porque a gente tem um personagem que tem muito destaque e até o momento a gente não entende o porquê, mas aí chega no final do filme e a gente entende tudo. E aos poucos, obviamente, vai se construindo a trajetória da construção do personagem de Denzel Washington, que é maravilhoso, ele tá perfeito, impecável nesse papel. Então fique de olho nele, não falarei mais nada, mas fique de olho em Denzel Washington. E também fique de olho em Joseph Quinn, porque ele tá fazendo ali um dos imperadores, que nessa história a gente tem 2 imperadores gêmeos, e o Joseph Quinn, ó, arrasou. É impressionante, ele consegue ter aquela atmosfera meio assustadora, de ter ali um imperador tirano, meio doido da cabeça, que a qualquer momento pode vir algo inesperado, e a qualquer momento pode vir alguma coisa maluca das ideias e, assim, completamente insana, que pode trazer consequências gravíssimas. Esse é o Joseph Quinn. Ele tá assustador. Porém, o cara que faz o irmão dele, e cara, não é a questão da atuação, mas sim do personagem em si, mas o irmão dele, o Caracalla, ele não é tão bom quanto. Mas tem ali a sua explicação, a sua razão, até porque o destaque acaba sendo o Imperador Guetta, que tá sendo interpretado pelo Joseph Quinn. O Caracalla é uma questão mais doentia, ele não mostra empatia, ele é totalmente desequilibrado emocionalmente, então ele traz essa parte mais trágica, uma parte mental mais trágica. Já o personagem de Joseph Quinn, ele traz uma personalidade mais sombria, mais amedrontadora, mais tirana. E a combinação dos dois, obviamente, dá o que dá o filme de Gladiador 2. Mas o Joseph Quinn consegue se destacar muito mais do que o cara que faz o irmão dele. Trazendo reflexões políticas e principalmente de manipulação e controle social e até mesmo de seus iguais dentro da própria política, Gladiador 2 estreia nos cinemas nessa quinta-feira, no dia 14 de novembro, e promete deixar muita gente dividida pela sua grandiosidade e também por não chegar nem um pouco aos pés do primeiro filme. Mas ele é um ótimo espetáculo visual para você assistir no cinema. Então vá conferir, tenha a sua própria opinião e me conta aqui nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo e tchau!